Doutora Alessandra, que vai falar agora sobre autoestima, um tema muito interessante. Boa Oi, cheguei. noite! Boa noite para todos. Mais uma Tu- live, né, Michele? Dessa Isso vez falando de aí! criança. Alessandra, é sucesso, gente. A live com ela é sucesso sempre, né? Ah, ó, sempre. Então vamos lá falar de autoestima, né? Você já Vamos, começou com autoestima, né, Michele? começamos com a autoestima. E aí a gente terminou, a Mariana falando sobre frustração e falando da importância que é a frustração para construir autoestima, né? Mas Exatamente. sabe uma coisa que perguntaram hoje, que eu achei muito interessante? O Ah, que é autoestima? Nossa, eu pois é. gostaria que explicasse o que é autoestima. Vamos definir? Vamos Então começar por vamos aí, lá. né? Não tem como a gente falar de autoestima sem a gente falar de duas outras questões que eu preparei hoje, que uma é o cérebro. A gente brinca Verdade. que a emoção está no coração, mas na verdade a emoção está aqui no cérebro também, Uhum. né? E uma outra coisa que eu considero um pilar da autoestima, Michele, é a teoria do vínculo de Bowlby, né? Bowlby Sim. foi um psiquiatra que começou a estudar muito a questão da vinculação no período pós-guerra, em 1950, né? O que que essas Uhum. crianças, como que elas sobreviviam sem esses pais, né, Sim. mortos no período pós-guerra, né? Ele junto com a Mary Mann. Uhum. E ele subdividiu o vínculo em dois grupos, né? O vínculo seguro e o vínculo inseguro. Calma que eu vou Aham. chegar lá na autoestima, gente. Aguenta aí, gente, vai ouvindo. Aguenta aí. O que é o vínculo inseguro? Né? O vínculo inseguro ele é subdividido em dois grupos também, né? Que é vínculo, a teoria de Bowlby é de vínculo, mas é apego. Esses dias até uma pessoa me perguntou assim: Nossa, Alessandra, mas você estuda tanto sobre apego? Apego e dependência são as mesmas coisas? Não, a dependência é quando eu preciso me apoiar no outro para sobreviver, né? O apego é um comportamento de ligação. Então, na infância, né, a criança começa, desde que ela nasce, a estabelecer essa vinculação com os cuidadores, né? O que que ocorre no vínculo inseguro? Ou a criança tem uma necessidade, né, que os cuidadores não atendem, ela não se sente suprida nas suas necessidades, Sim. ou o contrário, ela tem uma necessidade que ela é tão suprida que ela quer o espaço dela e os pais não deixam, que é a superproteção. Então, tanto no apego inseguro, em que a criança não tem a necessidade atendida, por exemplo, a criança cai, ela quer aquele acolhimento dos pais, e os pais falam: Não, levanta aí, para de chorar sozinha, se vira sozinha. Né? O que que aconteceu? Ela não se sentiu acolhida na necessidade dela, e esse vínculo, né, ficou frouxo. E na superproteção, a criança não se sente vista, né? Pegando até o seu exemplo da boneca, né? Abre, abre, filha! Ah, Uhum. não gostei. Né? A mãe levou, né? Ou então eu já vi assim, às vezes a mãe fala pro filho assim: Nossa, eu passei a tarde inteira preparando esse bolo para você, você não vai comer, né? Aqui, aquela coisa grudada dos pais com a criança, né? Então, o que que acontece nesses dois movimentos de vinculação insegura? Os filhos, né, a criança, quando eu falo de vinculação, não são só os pais, tá? Isso acontece no ambiente escolar, isso acontece na aulinha de natação, acontece na igreja, Em né? todos Quando os a criança, lugares, em né? todos os lugares, o processo da autoestima, ela tá presente em tudo. Não fez nada errado não, tá, Graciliana? Fica tranquila. Calma que tem solução. Pai e mãe não erra, a gente aprende. Também sou mãe e tô errando e tô seguindo o barco. Mas retomando essa questão, o problema do vínculo inseguro é que a criança passa a desenvolver crenças negativas a respeito dela. Ela começa a pensar: eu sou burra, eu não sou vista, é, eu não sou boa o suficiente, eu não posso ser eu mesma, né? É isso que o Vinícius está falando aí. Come o bolo calado, né? Eu ouço isso no consultório. Às vezes a criança fala assim: não, meu pai fala que eu não posso, que eu tenho só direito de ficar calado. Ou então que é sempre do jeito dele. Né? Então, com isso, a criança, ou engole o choro, né, Rodrigo?
Com isso, a criança vai entendendo, ela vai tendo umas sensações de que ela não tá legal, ela vai sendo compelida a criar essa falsa ideia dela própria. Por isso que a autoestima é importante, porque ela vai pensar positivamente a respeito dela, se ela tiver isso bem vinculado, né? Bom, apego seguro, que é o que eu mais vou falar aqui, é quando a criança, ela se sente acolhida, vou até usar as mãos, acolhida na necessidade dela, tá? E aí, quando ela é acolhida, a ela é permitida ela explorar o mundo. É mais ou menos assim, o pai acolhe a necessidade e dá para ela esse espaço de exploração. E aí ela começa a se constituir, a pensar o quê? Positivamente a respeito dela mesma, né? Que é mais ou menos assim, Sim. poxa, eu sou capaz, né? Eu acredito em Eu mim, né? acredito em mim, olha só, a minha mãe tá, né, me deixando fazer tal coisa sozinha, né? Então ela começa a construir a respeito dela mesma crenças positivas. E aí entra o cérebro, porque quando eu construo crenças negativas a meu respeito, eu desenvolvo no cérebro um caminho neural. E aí, qualquer coisa que acontece, voltando para a frustração, eu vou lá nesse caminho que é conhecido, né? Ah, eu não sou boa mesmo, sou burro, eu não sei matemática mesmo, não adianta eu tentar, eu sou ruim para nadar, né? Ao passo que Faço tudo a errado, né? Isso, ao passo que essa vinculação mais positiva, né, mais segura, vai levar a criança a pensar positivamente dela, de modo que quando vier a frustração, ela está mais tranquila, não consegui agora, mas consigo depois, né? Então é muito importante a gente trabalhar esses novos caminhos neurais, né? Isso é autoestima. Sou eu pensar bem de mim mesmo, a meu respeito. Eu entender que eu sou capaz, que eu sei lidar com essa situação difícil, ou mesmo que eu posso pedir ajuda, né? São essas questões. Agora é importante, assim, né? Uma coisa que eu preparei, que eu tô vendo, né? Até uma pessoa falou aí, tá tudo errado, fiz tudo errado. Esse processo de vinculação, gente, e de autoestima é um processo de vida inteira, né? Isso é verdade. Seria interessante que fosse constituído lá nos primeiros anos de vida, mas nem sempre é. E tudo bem. Então, essas lives, eu acho que elas têm um papel de psicoeducação para os pais. É o que eu faço no Isso. meu consultório, né? Aham, sim. Então, vamos trabalhar aqui agora a partir desse apego seguro que eu expliquei aqui, como que nós podemos desenvolver a autoestima. E isso eu acho uma outra coisa interessante colocar, porque às vezes a criança chega no consultório, o pai fala assim: eu vim aqui para você dar autoestima para o meu filho, né? Trouxe a criança aqui na terapia para ele achar a autoestima. Autoestima não se acha e não se dá. Autoestima é uma E eu construção não sei se. diária. Vou só te Pode interromper um minuto, falar. mas eu não sei se você já ouviu isso, mas eu já ouvi muito. Levei meu filho na loja tal, deixei ele escolher a roupa, deixei ele escolher o brinquedo e nem assim ele tá feliz. Isso também não é Sim, autoestima, né? sim. A gente tem que ter Aham. cuidado com isso. Tem uma pergunta aqui. Ah, tá. Depois eu vejo a pergunta. Mas só para Conclui não aí que perder. depois a gente lê. É. Então, como que a gente constrói essa autoestima? Eu preparei aqui, fiz um resuminho aqui que eu compilei em 4 Cs. Vamos trabalhar esses 4 Cs para ver se os pais entendem melhor. Primeiro Czinho, tá? Competência. Olha que legal. Nós precisamos, junto com as nossas crianças, identificar quais as competências que elas têm, tá? Um dia eu recebi no meu consultório um menininho de 7 anos com autoestima baixíssima, 7 não, 8. E a gente foi tentando buscar, né? Mas você é bom nisso? Não, não sou bom em nada, não sou bom para fazer amigo, não sou bom para estudar, não sou bom para isso. E aí, de repente, ele falou assim: eu lembrei que eu sou bom em uma coisa. Eu falei: em que você é bom? Em fazer bola com um chiclete. Olha, E eu, é mesmo? E ele disse assim: a minha tia me falou que me acho o máximo porque eu faço bola de chiclete. E aí a importância do adulto
confirmar a criança e dizer para ela, poxa, que legal, você é bom nisso, né? Essa competência, Michele, não precisa ser um exímio instrumentista, né? Um poliglota, não é isso. É uma competência, muitas vezes, agora pegando o tempo de pandemia, que as crianças estão com a autoestima muito abaladas, porque elas perderam esse contexto social. Em casa, por exemplo, confirmar a competência de arrumar o quarto, de pegar o copo na mesa e colocar na pia. Isso é uma competência, é uma grande competência. Agora, na pandemia, eu atendi um adolescente que ele falou assim, olha, sabia que eu descobri que eu sou um excelente organizador de guarda-roupa? Olha, que A legal! minha mãe tá encantado comigo. Você não tem noção da felicidade desse menino, Olha, assim, de se descobrir nesse quesito, né? Então, quando eu mostro junto com a criança que ela tem uma competência, para onde eu levo essa criança? Para uma autoconfiança. Eu sou bom em alguma coisa, né? E ajudar ele a descobrir essa competência, eu entro também na competência emocional. Em tempos de pandemia, é muito comum a criança chorar porque quer ver os amigos, porque quer dormir na casa do coleguinha, né? Então, quando eu confirmo essa dor dessa criança, né? Olha, mamãe e papai sabe que você tá triste, que você queria ver o coleguinha. Papai também queria encontrar os amigos. Mas agora não é possível. Lá na frente a gente vai poder fazer isso. Enquanto isso, o que que nós podemos fazer aqui juntos? Né? Essa confirmação dessa emoção da criança faz com que ela se sinta competente, que ela se sinta confiante nela, porque ela está sendo Ela se sinta ouvida. útil também, né? Isso, exatamente. Por exemplo, acontece muito assim, às vezes a mãe ou o pai está chorando, o cuidador, a criança chega e fala assim, mamãe, você tá triste? Você tá chorando? E a mãe fala, não, filho, caiu um cisco no meu olho aqui, ó. Não tô chorando, não tô triste, tá tudo bem. A criança passa a não confiar nela, na sensação dela, né? Poxa, eu achei que a minha mãe estava triste. E ela disse que foi um cisco no olho, isso está muito estranho, né? Ao passo de que quando eu confirmo para esse filho, não, mamãe tá triste, a mamãe fica triste às vezes, né? Você também tem o direito de ficar triste, tudo bem. Nessa pandemia, nós todos estamos tendo episódio de ansiedade, de tristeza, né? Principalmente as Péssimo. famílias que estão vivendo luto. Então, não dá para falar para a criança que virou estrelinha, que viajou, né? Porque ela não é boba, ela entende e ela passa a não acreditar nela mesma, né? Então, quando nós ajudamos essa criança a perceber o que ela sente, a confirmar o que ela percebe, as suas percepções, a elogiar uma competência que seja fazer bolinha de sabão, que seja um desenho, olha como você é legal para desenhar, como você desenha bem, ela sai da competência, vai para essa autoestima, bacana, para essa autoconfiança e ela chega nesse lugar da autoestima. E aí, uma E dica legal para isso que você está falando é o livro da Brené Brown, né? A Coragem de Ser Imperfeito. sim, exatamente. Eu Estou fiz até um com ele grupo. aqui. Você já leu? Ele é maravilhoso. Já. Eu fiz Eu um grupo de indico. estudos sobre ele e eu tenho visto o quanto ele tem ajudado pais e mães a lidarem com a própria Exatamente. vulnerabilidade para ajudar os filhos, né? Exatamente. E aí eu quero lançar a mão aqui de uma situação que acontece muito no meu consultório. Eu uso muito, muito a palavra confirmação com a criança. Eu digo muito para os pais. Nós devemos confirmar a criança. E os pais muitas vezes não entendem, tá? Confirmar, gente, não é Esse é o concordar. segundo C? Esse é o segundo C. Primeiro, Tá, eu tô anotando competência, aqui. confirmação, que dá confiança, e o último, tarará, surprise. Surprise Continua. pro Fica final. até o final para saber. Bom, essa questão da confirmação é o seguinte. Pode invadir minha biblioteca, viu? Tem mais um monte de livro no consultório também, porque eu amo ler, gente. Conhecimento Não, nunca é demais, né? não, Tem mais uns nunca 20 é. livros aí na lista. O que é confirmar? Eu
confirmo o desejo do outro, o sentimento do outro, sem que necessariamente eu tenha que concordar. Por exemplo, uma criança de 12 anos que pede para dormir na casa do colega, mas o colega está sozinho. Eles não vão ter uma supervisão de um adulto, né? No meu, para eu trabalhar essa autoestima dessa criança, eu vou dizer para ela o seguinte: eu entendo o seu desejo. Eu sei que você quer dormir na casa do seu amigo. Eu sei que isso é importante para você. Eu acho justo. Eu também, se estivesse no seu lugar, ia querer. Mas olha só, que aí entra o papel de pai, que é orientar, que é supervisionar e, Sim. principalmente, não deixar o filho numa situação de perigo. E aí ele explica: olha, eu entendo você, né, nesse momento ele está confirmando, mas olha só, eu não vou deixar você ir, porque é uma situação perigosa, mas nós vamos combinar num outro momento, não acho que é interessante. E pronto, a criança vai absorver esse não de uma forma muito mais tranquila, porque vai se sentir confirmada no desejo dela, né? Então, essa confirmação dá para ela essa sensação de que eu estou sendo ouvida. Meu pedido não foi atendido agora, mas em algum momento ele será. Simone, quando eu falo criança, é até 18 anos. O nosso cérebro, ele só termina de se constituir aos 18, né? O ECA fala que a criança é criança até os 18 anos. 15 anos a mesma coisa. Eu entendo que você quer sair de carro, eu sei que você quer pegar o carro e dirigir com 15 anos. Olha, legal, mas não dá. Nós temos leis, eu entendo o seu desejo. Eu também quis dirigir com 15, mas não deu, né? Então é ter essa confirmação do desejo e levar a nossa orientação enquanto pais, enquanto Isso. educadores, porque ela vai se sentir com a autoestima dela bacana, por mais que ela não tenha realizado o desejo dela, porque ela foi ouvida, ela foi confirmada, né? E a criança é interessante quando ela tem esse apego seguro, que o pai e a mãe dá a condição dela explorar o mundo, ela vai lá, explora e confia que se ela tiver algum problema, ela pode buscar, porque ela vai ter apoio. Já viu aquelas crianças no parquinho, Michele? Tá lá no parquinho, ela vê um brinquedão. Aham. Aí ela dá aquela olhada pra mãe, né? Assim, de rabo de olho, aí a mãe faz aquela carinha assim, né? Tipo assim, vai lá que eu garanto. Se der problema, eu tô aqui, né? Então a criança sente essa confiança. E isso é o apego seguro que vai desenvolver toda essa autoestima com a criança. Ela é acolhida, ela é atendida na necessidade dela, mas a ela é permitida essa exploração, né? E com isso ela vai desenvolvendo as suas competências, a sua autoconfiança, confiança, a confirmação. E o quarto Czinho, né, do bônus da live, que é inglês, que é coping, que traduzindo significa capacidade de lidar. Capacidade de lidar com frustrações. Se essa criança se sente ouvida, atendida, confirmada, sabe das suas competências, não vai ser uma nota baixa que vai abalar a autoestima dela. Porque ela sabe, né, que ela tirou uma nota baixa ali, mas no outro momento ela pode tirar uma nota melhor. Sim. Uhum. Ou que ela não é boa em matemática mesmo, mas ela é maravilhosa em português. Ela lê um livro maravilhosamente bem, ela interpreta um texto muito bem, né? Então, isso tudo são bases para essa autoestima, né? Auto vem eu mesmo me confirmar, eu mesmo me estimar, né? O Rodrigo está falando que a questão na prática é uma, na teoria é outra, é treino. É treino. Só que aí, Papais, adultos, professores, é treino. Eu também tive essa dificuldade, né? Eu sou filha de apego inseguro, fui descobrir isso estudando psicologia, fui para minha terapia pessoal e hoje, no lugar de mãe, não vou dizer que eu não erro, né? Eu aprendo. Mas é uma construção, e é uma construção dos pais também. Porque quando eu começo a ouvir essa criança, ao invés de só brigar, de mandar, né? O que está acontecendo? Tá chorando? O que está acontecendo? Eu quero te ouvir, você sabe né? uma E essa... coisa? Pode falar, pode Uhum, concluir, te pode. cortei. Não, eu só queria... Eu lembrei da palavra final, que eu acho que é fundamental, que é respeito.
Uhum. né? Por Sim. exemplo, você busca a criança na escola. A criança tá triste, né? Você fala, filho, filha, aconteceu alguma coisa? Mamãe tá aqui, você quer falar? Não quero falar agora. Tudo bem, filho. Tô entendendo que você não quer falar. A hora que você quiser, a mamãe tá aqui para te ouvir. Isso faz com que essa criança, esse adolescente, se sinta respeitado, inclusive no momento dele. Uhum. E Sim. o respeito é fundamental. Se a criança se sente respeitada, sente que ela é competente, nem que seja em fazer bola de chiclete, ou bolinha de sabão, ou fazer um desenho, né? Ela começa a desenvolver essa autoconfiança e ela vai só aumentando esse processo de autoestima. Como eu comentei no início, é uma construção diária, né? Mas é aí que é a questão. Eu acho que o que o Rodrigo falou ali, a questão é na prática, a questão é que na prática a teoria é Deixa eu ver se eu outra, acho meu né? livro. Bem interessante de pensar nisso, Rodrigo, pelo seguinte, eu vou até fazer um convite, aproveitar que a gente está aqui ao vivo, fazer um convite para Achei o Alessandra. livro, tá aqui. Esse livro, ele é maravilhoso, Ele gente, tá lá no vale meu a pena. Instagram. Ele é muito bom, porque ele fala justamente da vulnerabilidade. E, na É, verdade, nós tememos aquilo que nós somos o tempo inteiro, né? sim. Se a gente pensar que a gente vai postar algo na internet, que você vai ser algo de crítica, você tá vulnerável, né? E o Mas se a tema gente da, aprende a lidar com isso, tá tudo certo, né? E o tema da vulnerabilidade é muito interessante. Assim, eu estou fazendo um grupo de estudo sobre esse livro. Está sendo uma experiência muito Maravilhoso. legal, Sim. porque as pessoas que decidiram vir participar desse grupo comigo, eu e uma outra psicóloga, a gente está conduzindo, e eu volto no que o Rodrigo falou pelo seguinte. Porque a prática se torna difícil, Rodrigo, porque a autoestima é um tema que nós vamos pensar nela a vida toda, Sim, e né? é do adulto também, É do né? adulto, então passa pelas nossas questões o tempo todo. E educar filhos passa pelos nossos questionamentos o tempo todo, né? Ó, Sortear um na livro, vamos próxima sortear, por que live eu não? não vou sortear um, vou sortear vários. Tem um outro Ó, muito bacana que eu quero indicar também, que é a comunicação não violenta. ai, maravilhoso, né? Porque essa questão do diálogo com o filho, ele passa por uma comunicação assertiva, né? Que é essa questão de confirmar o outro, o Uhum. desejo do outro, entrar com as orientações, ou então quando tem uma discordância, é mais ou menos assim, olha, eu tô Sim. vendo que você pensa A, eu penso B, nós temos um problema, como que nós vamos fazer aqui? Isso eu tô falando de marido, de relação com o professor, de relação com qualquer pessoa, né? Porque a assertividade, a autoestima, ela é fundamental em todas as relações. E isso, eu vou aproveitar que a gente está aqui ao vivo, já vou falar algo. A gente Esse livro poderia é ótimo, viu, pensar, Graciliana? Comunicação vale não a violenta. pena, viu? Leia, leia. Comunicação não violenta é o tema do momento, né? Maravilhoso. Esse livro, ó, ele é antigo. Acho que de Mas 2005, e mas ninguém ele é olhava para super ele, né? atual. Ele é super Lembra que atual e ele quando o trata livro das. saiu, ninguém olhava para ele. Ninguém olhava, é Agora verdade. ele está sendo um foco, né? Eu já reli e eu uso ele muito, assim, na terapia, tanto com criança quanto Adulto. com casais adultos, né? Uhum. É importantíssimo. Eu queria aproveitar que a gente ainda está aqui ao vivo falando sobre isso, de fazer um convite. Eu acho que esse tema é tão interessante. Percebe quantas perguntas surgem em cima disso e as pessoas não respondem? A gente podia marcar uma outra data e É, falar uma hora só sobre isso, só sobre sim. autoestima. Tentando incluir isso, inclusive na questão dos pais. O que você acha? Vamos falar sobre isso? Quem sabe na Sim, e próxima eu acho, semana a gente e essa marca, né? questão da teoria do vínculo, assim, quem não pegou a live no início, ela é fundamental para entender, né? Porque o É, processo de vinculação, ele é fundamental. Se eu tenho um vínculo frouxo, né? Ou tenho um uhum. vínculo muito intenso, Seguro, né? eu vou para a insegurança, né? Então, o vínculo seguro é esse vínculo que eu acolho, mas eu liberto, né? Eu coloco o Uhum. limite, mas eu dou essa possibilidade de exploração. Então, construir a autoestima das nossas crianças, gente, é bem interessante, vale a pena investir nisso. Ouça seu filho, respeite, confirme, explique sobre essa questão da pandemia, chore perto do seu filho, olha, mamãe também tá triste, mas vai passar.
eu entendo a sua dor, né? O que que nós podemos juntas fazer para melhorar isso, né? Tudo isso é muito importante. Eu queria voltar numa fala aqui, ó, que o Rodrigo falou o seguinte: educar é algo que às vezes tira a autoestima dos pais, não é fácil. E o que ela acabou de falar, Rodrigo, me faz pensar no seguinte: se tem uma característica que pai e mãe tem muito forte é a culpa. Pai e mãe tem muita Sim. culpa. A partir do Uhum. momento que você se permite mostrar para o seu filho que você está triste, essa culpa também diminui, né? Isso, porque é o livro, né? Todos nós somos imperfeitos. É, Nós fazemos o que nós damos conta, né? A é, gente faz o que está no nosso alcance, né? É claro que nenhum pai, nenhuma mãe quer o mal do filho. E às vezes a gente erra querendo acertar. Por sim. isso que todo erro é um aprendizado, Uhum. né? E se até hoje vocês estavam fazendo diferentes, né? Busquem psicoeducação, busquem uma terapia, uma orientação de pais. Tem várias lives muito legais rolando por aí. Eu assisti várias, muito interessantes, Tem muita coisa né? boa, né, na internet. Ó, conhecimento nunca é demais. Tem muito livro legal, como diz o Karnal, né? Se eu não busco conhecimento, eu fico refém do conhecimento dos outros. Ó, Então vocês viram vamos que ela buscar aceitou? conhecimento. É. Ela aceitou Hã? o convite, depois a gente vai divulgar, falar dos 4 Cs da autoestima. Uma hora só falando disso. Vamos Não, tem fazer? mais, tem 7, é porque eu falei 4 Vixe. aqui. Ó, então são Vou 7 deixar os Cs. outros de lambuja, tá? São 7. Então, ó, gente, acompanhe. O Deixar Instagram no já tá avisando suspense. aqui que vai cair. Mas nós Olha, foi vamos. muito bom, muito obrigada pela confiança, tá? Eu já tô ficando rata de live, né, Tá Michele? Hoje ficando não foi chique agora, não traumas, tá? mas foi autoestima e eu tô à disposição, tá, gente? Aí tem Tá, meu gente. Instagram também, qualquer dúvida. Lá eu tô sempre indicando livros, tô indicando filmes, posto até eu tocando piano para incentivar novos talentos, né? É Vamos isso aí. aproveitar essa pandemia e incentivar os filhos a aprender um instrumento, a desenhar melhor, enfim, né? E aí, infelizmente, acabou, Graciliana. Ó, mas a gente volta, viu, com esse Passou tema. muito Eu achei rápido. que era 4, então Voltamos. são 7, viu, gente? São 7 7, é Cs. porque 4 foi para a live de hoje. A próxima Acompanha vem que a os gente outros vai 3. marcar isso, tá bom? Tá certo. Obrigada, viu, Michele? Gente, tchau. Tchau.